Olá, esse vídeo é para falar para você a respeito da consulta online, para você entender se realmente faz sentido ou não você fazer esse procedimento e se isso vai te resolver os problemas, tá? O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, vou falar um pouquinho sobre mim para você entender com quem que você vai marcar o atendimento, tá? Aqui no Brasil, não sei se você está falando do Brasil, se você está vendo esse vídeo do Brasil ou de outro país, aqui no Brasil você tem que ser fisioterapeuta com uma formação de 5 anos, uma graduação como qualquer outro curso, e você tem que fazer cursos complementares para poder atribuir outros títulos. Eu tenho um título de especialista em osteopatia, reconhecido pela nossa normativa aqui no Brasil, que é o COFITO, nosso órgão que faz essa regulamentação, título de especialista em osteopatia, um título nacional feito pelo Colégio Brasileiro de Osteopatia. E tem um segundo título reconhecido então pela Espanha, né, pela Faculdade Belga Espanhola, é um título internacional que dá o título de DO, Diplomado em Osteopatia. Então são formações diferentes, são escolas diferentes e essa é a minha especialização. Também tem alguns cursos complementares na área de ortomolecular, na área de medicina funcional e tudo mais. Mas eu somo várias terapias na minha abordagem terapêutica. Se você quiser saber mais, eu tenho meu currículo lá no site, centrodesaudeintegrativa.com.br, acessa lá que você vai ter as informações sobre as minhas formações. O vídeo de hoje, vocês percebem que o estúdio está um pouquinho diferente aqui. Eu fiz questão de mudar um pouco, pessoal, para poder explicar para vocês como que é o nosso processo terapêutico e como que é o processo de avaliação, para ver se faz sentido para você. Vou tentar não me delongar muito no vídeo, porque a ideia é tirar a dúvida de, Murilo, faz sentido para mim fazer essa consulta online ou não? Não faz sentido, tá bom? Tenho várias pessoas que me seguem no YouTube, já atendi várias pessoas do Brasil e fora do Brasil, Portugal, Itália, Noruega, pessoas de fora que ficaram na dúvida se valia a pena ou não. E para elas fez sentido, quero ver se para você faz sentido também, ok? Então, pessoal, eu vou explicar para vocês como que funciona uma consulta presencial e vou fazer as comparações, as relevâncias a respeito de uma consulta online, ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui para vocês uma divisãozinha bem simples, ó. Vamos fazer aqui rapidão a presencial, né? Como vocês podem ver, a letra de médico ela é aplicada, né? Então todo mundo aqui, não sei se o pessoal vai ter um zoom, pessoal, provavelmente, tá? O pessoal do marketing faz um zoomzinho para mim, mas presencial e o online, né? A letra de médico é terrível, né? Como vocês devem imaginar. No online. No presencial, vocês vão fazer uma conversa, assim como no online, que é a anamnese, tá? Então, anamnese, tá? É igual, vou botar aqui idem, para vocês entenderem. Anamnese. As duas vão ter então uma conversa de aproximadamente 10 a 15 minutos que vai trazer todas as suas carências, aquilo que você sente de dor, de sofrimento, de mágoa, de tristeza. Essa anamnese ela é protocolar, ela tem alguns tópicos que são essenciais. Então eu vou querer saber da sua dor, aonde é a sua dor, como que é a sua dor, de que forma que essa dor melhora, piora, facilita, não facilita. Tomar de você, do seu conhecimento, o sofrimento que você tem. Também a gente vai identificar ali se você fez alguma cirurgia, se você tem algum tratamento dentário. É fundamental perguntar para o paciente sobre os problemas dentários que ele tem. Vou querer saber um pouco da sua história de doença. Murilo, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho isso, tenho aquilo na família. É importante saber isso ali. Vou querer saber muito sobre o funcionamento visceral seu, então eu vou perguntar sobre questões do seu estômago, do seu intestino, dos seus rins. Eu vou perguntar questões a respeito disso. Vou perguntar um pouco sobre o seu estilo de vida, se você come bem, se você dorme bem, se você faz exercício físico, cuidados nesse sentido. Se você teve algum trauma, algum acidente, alguma contusão, alguma coisa mais grave nessa situação. E também vou querer saber um pouquinho sobre a medicação que você faz uso, porque ela responde a alguns problemas que você já vem tratando. A anamnese é exatamente igual, então é a mesma pergunta, a mesma coisa, tudo igual. Aonde que começa a ter diferença, pessoal? Então, vamos tirar essa parte aqui no exame físico. Exame físico. Esse exame físico, no presencial, ele é físico, de fato, ele é manual. Então o paciente ele deita na maca aqui do meu lado direito, ele deita na maca e é na maca que eu vou localizar, que eu vou testar, que eu vou pesquisar situações a respeito da saúde do paciente. Tudo que eu preciso saber sobre você, o seu corpo ele manifesta, ele dá dicas, ele dá pistas. Então você vai lá, acha um determinado problema, por exemplo, no quadril do paciente. Isso pode indicar 30 coisas diferentes. Aí eu acho um outro problema no diafragma, só um exemplo, né, aqui, aleatório. Essas 30 já vêm para 22, por exemplo. Então eu vou afunilando, baseado em achados do seu corpo, que vão confluir para um mesmo ponto. Então, isso mais aquilo, outro, confluiu tudo para um lugar só. Isso simboliza a provável
causa primária. Depois são feitos outros testes comprobatórios. Então, eu suspeito que sua causa é um problema hepático. Só um exemplo, problema no fígado. Como é que é feita então essa investigação? Eu vou fazer vários testes que possam dizer se é ou não o fígado e o que tem nesse fígado e como que eu devo abordar esse fígado. Será que é com as mãos? Será que é com a suplementação? Será que é uma doença e eu preciso encaminhar para o hepatologista? Só uma ideia para você entender. Então são vários, pelo menos 4 a 5 testes diferentes de ciências, de visões, de metodologias totalmente diferentes que possam confluir no mesmo local. Tá me entendendo? Eu não vou cego em uma metodologia, porque às vezes uma metodologia é boa para um, não é boa para outro. Para um ele diz uma coisa, para outro diz outra. Então não dá para usar uma ferramenta diagnóstica única. Eu constantemente venho fazendo informações, pesquisando metodologias de diagnóstico para poder ver qual delas, para que situação ela é mais precisa. Qual é a melhor técnica para descobrir um problema craniano? Qual é a melhor técnica para descobrir um problema intestinal? Qual é a melhor metodologia de diagnóstico para descobrir um problema nutricional? Tá me entendendo? Cada um deles tem uma linha, um leque de opções. Essa é a diferença entre o exame físico, que é feito no corpo do paciente aqui no consultório. Murilo, como que eu faço no online? Aqui, pessoal, você vai ter que ter um conhecimento um pouquinho mais amplo. Existe uma metodologia, não tem como explicar para vocês, em que eu consigo testar à distância. Então, são testes à distância. Não é pelo corpo físico, é pela via energética. Acho que eu escrevi bem. Energética. Então, existem métodos em que a gente pode fazer um diagnóstico à distância pelo modelo energético. Quem estuda esse modelo energético, só para vocês não ficarem confusos, é a medicina ayurvédica há aproximadamente 8.000 anos e quem fundamentou muito sobre isso foi a acupuntura, aproximadamente 5.000 anos. Então, Murilo, eu não acredito em medicina ayurvédica, eu não acredito em acupuntura. Posso fazer consulta com você? Pode, porque isso não vai influenciar para o seu diagnóstico. O diagnóstico sou eu que faço, a metodologia sou eu que crio. Você acredita ou não, o problema é totalmente seu. Você vai aceitar ou não. Mas entenda, o seu corpo é uma coisa, você é outra coisa. E essas duas coisas se comunicam. Ou seja, eu posso pegar no seu corpo as informações ou em você. Não é a mesma coisa. Como eu vou acessar isso e como que eu vou cruzar essas informações é indiferente. Uma coisa que vocês precisam entender é que tanto o diagnóstico feito pelo exame físico quanto o diagnóstico feito por uma abordagem energética, a precisão é a mesma. O que isso quer dizer? Se você estiver aqui no presencial, se você estiver online, eu vou dar o mesmo diagnóstico. O diagnóstico é o mesmo. Então, em ambas, vamos fazer um riscão aqui, diagnóstico, é igual, idem, ok? É igual, não muda absolutamente nada. A gente tem uma metodologia diferente, dá um pouquinho mais de trabalho num caso e outro, mas o diagnóstico é o mesmo, ok? A terceira etapa após o exame físico, então é feito um prognóstico e uma proposta de tratamento. Prognóstico, pessoal, é uma hipótese do que possivelmente vai acontecer se seguirmos os passos. Então, vamos supor que eu achei um problema em você. Vamos supor que seu problema seja emocional, só para você tentar entender. Esse emocional é a causa primária. Então, no diagnóstico, dentro do diagnóstico, a gente sempre vai ter assim, a causa primária, vou botar o primeiro, para assim vocês entenderem, sempre vai ter os agravantes, ok? Vamos dizer que é a segunda etapa, vamos botar assim, né? E, não menos importante, mas também vai aparecer as sequelas. As sequelas. Isso também é igual, gente. É exatamente igual. Eu vou fazer a mesma triagem. Todo paciente que faz consulta online, no final eu mando para eles pelo WhatsApp mesmo, porque hoje em dia tudo é muito prático, né? Pelo WhatsApp mesmo, eu mando qual é a causa dele, quais são os agravantes e quais são as sequelas. O que é cada um desses, Murilo? Causa, gente, causa é aquilo que é o mais importante que está agredindo o seu corpo, seja o corpo físico ou a visão energética, tá? Você pode ter um problema, depois eu posso fazer um vídeo explicando mais a fundo isso, mas você pode ter um problema que é emocional, não é no seu corpo o problema primário, a causa primária não é no seu corpo, é em você, tá? É diferente, isso não é a mesma coisa. Você pode ter um problema químico ou nutricional, que a gente diz, por exemplo, uma intoxicação. Uma intoxicação por chumbo é um problema no seu corpo, mas que veio de forma química. Você engoliu isso, você absorveu isso, você aspirou, você teve por toque essa toxicidade. Então é um problema
químico. Você pode ter um problema energético, e esse problema energético pode ser do seu corpo, de um órgão, de um tecido, ou do ambiente onde você está. Eu sei que é esquisito, mas é também. É esse modelo energético, pessoal, que a gente quase não explica. Aqui na clínica tem os 4 pilares estampados na entrada da clínica, inclusive são pilares, tem pilastras na clínica, explicando esses 4 pontos, e é o energético que a gente mais tem dificuldade para explicar para as pessoas, porque as pessoas têm uma limitação de que você é seu corpo. Cuidado, não é bem verdade. Mas a gente pode falar isso em outro momento, eu posso passar para vocês mentores que explicam isso, eu não estou tirando isso do nada, eu tenho pessoas acima de mim nessa questão, entre cada uma dessas questões. Então, dentro de uma abordagem emocional, nós temos mentores profissionais com altíssimo escalão reconhecido que treinam a gente em cima disso. Ali nessa parte emocional é mais a Cristina, tá? Então, se você tem depressão, ansiedade, fobia, TDAH, coisas que estão ligadas à parte emocional de alguma forma ou não, um toque, uma fobia, é mais com a Cristina. Então, ela tem alguns mentores, professores do mais alto nível que explicam como abordar o emocional de forma eficaz. Na abordagem química, na abordagem nutricional, vamos dizer assim, ortomolecular, no uso das ferramentas, nós também temos alguns mentores. Hoje, nesse momento, quando eu gravo o vídeo, um dos meus mentores é o Dr. Laí Ribeiro, faço pós-graduação com ele, mas já tive outros profissionais de tamanho gabarito similar ao dele, né? Para você entender. Dentro da abordagem energética temos outros. Dentro da abordagem física, que também é a minha alçada, então seria o 4º pilar, a abordagem física, eu uso muito mais a abordagem da osteopatia. A osteopatia ela veio de um médico americano, então tem uma visão tradicional numa certa parte e é baseada em anatomia, fisiologia, biomecânica, esses conceitos todos. Então eu fiz uma pequena pausa aqui só para explicar para vocês que a gente sempre vai avaliar nos 4 pilares. Então, a causa primária é aquilo que é o mais importante, o mais grave, o mais difícil para o ser humano resolver. O ser, que é você de verdade, e o seu corpo humano, que é de verdade, ok? Ali a gente localiza. Entenda, Bruno, eu tenho uma dor no ombro. Entenda que o foco não é tratar a dor no seu ombro, é identificar aquilo que no seu corpo ou no seu ser está gastando energia, está consumindo energia, está fazendo o seu corpo perder a potência, vamos dizer assim, de curar a dor que você tem no ombro. Vamos dar um exemplo. Você tem dor no ombro por um problema dentário. Para o seu corpo, aquele problema dentário, ele está dando muito mais gasto energético, está precisando de muito mais irrigação, muito mais sistema linfático chegando ali, muito mais vascularização, muito mais cicatrização, entendeu? Está gerando um efeito neurológico, muitas vezes problemático, né, que vai alterar o tônus do seu braço. Então, para o teu corpo aquilo é mais importante. Para você pode ser o ombro, mas para o corpo é o dente. Quem que a gente vai tratar? O dente. Automaticamente o corpo vai resolver o ombro? Claro que sim. Você vai perceber essa mudança. Eu sei que é confuso, mas eu precisava explicar isso para vocês. Então, a causa primária, gente, sempre vai existir. E o que é importante? Achamos a causa primária naquele momento. Consulta dia 10. Aquele momento a causa primária qual é? Esse aqui. Tratou a causa primária, é óbvio que uma segunda coisa se torna mais importante. Óbvio que você resolveu uma, vem a outra, que também é importante. Mas a magnitude dela é bem menor que a primária. Ok? Isso existe, isso é real, é possível testar e seguindo esse passo a passo, o resultado ele é assim, é impossível que você não tenha pelo menos uma melhora do seu caso, tá? Talvez essa não seria a palavra correta, impossível, porque dentro da área da saúde, de uma forma ética, a gente não pode prometer resultado, mas eu quero que você entenda que existe um passo a passo e você pode ser beneficiado disso. Eu não vou dizer que nunca a gente melhorou um paciente. Isso seria mentira, né? A gente já teve pacientes que não tiveram uma melhora significativa, mas a grande maioria tem uma ótima melhora seguindo essa metodologia, tá bom? E tem que ser organizado, senão nem a gente não consegue se orientar. Aí eu fiz o diagnóstico da causa primária. Tem coisas que pioram a causa primária. Então vamos dar um exemplo de novo com a história do dente. Vamos supor que o dente já está ali há 30 anos com problema. Vamos só supor, uma amálgama. Uma amálgama no dente está 30 anos aí na sua boca. Não vou explicar para vocês, mas isso vai gerar algumas alterações na cervical. E pode que pelo tempo que essa alteração cervical esteja ali, você desenvolver uma hérnia cervical. Só um exemplo. Para o seu corpo, o dente é mais importante. Mas a hérnia também tem a sua relevância, porém não tão grave. Ela entra como uma agravante, ok? Então é necessário tratar essa hérnia? Não. Mas é importante? Sim. Necessário é uma coisa, importante é outra. Necessário eu não posso deixar de tratar, senão você não melhora. Importante quer dizer que se eu tratar, você vai ficar melhor, ok? Então a gente trata primeiro a causa primária, no caso o dente, o dentista que trata, obviamente. Resolvido esse problema, a gente parte para tratar as sequelas, os agravantes. Você pode ter inúmeros agravantes, vários deles, todos eles ligados nos 4 pilares. O emocional, o nutricional, o energético e o físico, ok?
Tratou os agravantes, Murilo, não tem mais nada. Não. Entenda que essa causa pode estar ali há 30 anos. Esse agravante, como no caso da hérnia, pode estar ali há 10 anos. Você entende que seu corpo fez um monte de estratégias, um monte de mecanismos, o corpo mesmo, a matéria, um monte de estratégias para tentar compensar, para tentar corrigir, equilibrar o problema? Sim. Essas estratégias físicas, então é o último pilar físico, essas estratégias físicas são as sequelas. Agora adivinha o que gera dor para a pessoa geralmente? As sequelas. Então, a tendinite que você tem no ombro, a capsulite do ombro, a síndrome do impacto femoroacetabular, a hérnia de disco, estou dando alguns exemplos aleatórios de problemas físicos. Não são nem a causa, nem o agravante, nem a sequela. Ah, Bruno, peraí, você quer me dizer que hérnia de disco não causa dor? Não, não é isso que eu estou falando. Eu quero que você entenda que você pode ter uma hérnia de disco gravíssima na cervical, na lombar, extrusa, compressiva, gerando formigamento, dor neuropática bem clássica. Mas você sempre vai ter que voltar no passado e pensar assim, o que causou essa hérnia de disco? Entendeu? E aí vem um monte de interrogativas, a gente não vai entrar no mérito aqui do vídeo porque não é esse o foco. Mas você vai ter que chegar um momento nesse ponto, que senão você vai ficar tratando aquela hérnia a vida inteira. Que é como as pessoas falam, Murilo, eu trato a pubalgia, que nem eu atendi ontem um paciente da Itália, consulta online, por isso eu estou fazendo o vídeo hoje para explicar para vocês, pubalgia há mais de 10 anos, porque ele está tratando o quê? A sequela. Ele está tratando a inflamação do pubis. Ele não achou os agravantes e nem a causa. Pô, ele está muito longe do problema dele. Está muito longe do problema dele, tá bom? Eu fiz a consulta online dele e achei a causa primária dele, que foi uma inflamação crônica da tonsila faríngea, é uma das amígdalas, para vocês entenderem, do lado esquerdo, tá? Mas não é bem uma amígdala, mas é como se fosse, para vocês entenderem, ok? E eu não vou explicar aqui o como que isso gera tudo, mas eu quero que vocês entendam que esse é o passo a passo. Esse passo a passo é igual no online. É igual no online. O que muda? Só o exame físico. E se o exame físico ele só serve para o profissional, ok? Chegar no diagnóstico e eu falei que o diagnóstico é igual, então peraí, se o diagnóstico é igual, então a consulta online presencial é igual, Murilo? A consulta é igual, porque o objetivo da consulta não é tratar o paciente, não é que eu não vou tratar o paciente, é que não é o foco. O foco da consulta é fechar um diagnóstico e criar nesse diagnóstico um processo organizado de causa, agravante e sequelas. Sabendo isso, eu sei quanto tempo mais ou menos vai levar para você resolver seu problema, ou seja, eu te dou um prognóstico, eu te dou uma proposta de tratamento. Então eu te digo, para resolver o teu problema, vamos dizer assim, dentário, você vai ter que ir no dentista. Eu te digo isso. Para resolver a hérnia, eu vou precisar de 2 sessões, por exemplo. E vamos dizer que como agravante você tenha lá uma intoxicação hepática. Pronto, intoxicação hepática. Vai levar 45 dias para zerar essa intoxicação. Então, em 45 dias eu vou tratar a hérnia, vou tratar a intoxicação, só que a intoxicação eu vou dar um nutracêutico para limpar, a hérnia eu vou mexer localmente, e quando isso tudo ficar equilibrado, a gente trata as sequelas e essa dor vai embora. É assim que funciona. As sequelas, pessoal, é o que sobrou. Muitas vezes nem dói. Tem um monte de cliente que chega para mim e diz, doutor, não sinto mais nada. Eu falo, que legal. Mas você lembra que eu te falei que ia ficar mais sequelas por causa da sua intoxicação do fígado? Sim, pois deita aqui, eu vou te mostrar. Eu vou lá, libero essas sequelas, a pessoa pensa, nossa, estava ali, né? Realmente eu sinto melhor agora, me sinto melhor. Mas você já não tinha dor. Tá me entendendo? Nem toda sequela gera dor, nem todo agravante gera problema, mas toda a causa primária é a mandante do crime. Toda a causa primária é mandante do crime, ok? Depois que você fez esse processo todo organizado, então, chegamos ao diagnóstico, chegamos aos agravantes, às sequelas, fizemos todo o passo a passo bonitinho, o paciente evoluiu bem, está tudo certo, introduziu os bons hábitos, alimentação, exercício físico e tal. Ele vai de alta, então vamos botar aqui, a alta ela é feita igual nos dois e essa alta sempre leva junto orientações. Então, se esse paciente tem uma hérnia de disco, eu vou orientar exercícios para ele manter a mobilidade e estabilidade dessa cervical. Se esse paciente teve intoxicação hepática, eu vou orientar para ele alimentos, chás, nutracêuticos, coisas que ele pode eventualmente fazer para ajudar nesse contexto. Se esse cliente ele vem de uma lesão de joelho, por exemplo, a gente tem um e-book para joelho, que ajuda muito, tá? Posso deixar o link aqui no vídeo se vocês quiserem. Para coluna, temos um e-book. Para ombro, temos um e-book. Para mau alimento, para a pessoa que não come direito, pessoa que tem mau estilo alimentar, temos um e-book. A gente sempre tem alguma coisa para dar uma manutenção,
promoção, isso é bem importante, gente, manutenção, promoção e prevenção da doença, da disfunção da doença. Não adianta você vir fazer toda essa estrutura organizada aqui de consulta e no final da fritada você simplesmente esquecer tudo que eu falei, não fazer mais nada e voltar para o estilo de vida anterior. Aí o prejuízo volta, o problema volta. Aí a responsabilidade é sua. Toda consulta eu falo isso para o paciente, ó, eu vou fazer o melhor que eu puder na minha anamnese, no meu exame físico, no meu diagnóstico, organizar tudo para você, passo a passo. Você faz se você quer, o problema é seu, eu vou te orientar e você vê se faz sentido para você ou não, tá bom? Então, se você viu essa explicação sobre consulta, agora isso ficou claro para você como que é uma consulta presencial, quando que é uma consulta online e quais são os problemas que você tem, se isso encaixa para você, você pode mandar um contato para o nosso consultório, pode mandar mensagem aqui embaixo, nós teremos imenso prazer em te atender, tá? Lembrando, a gente trabalha em cima de 4 pilares e desses 4 pilares, 2 eu sou especialista, eu sou focado, eu estudo, eu busco esse aprofundamento, que é o pilar físico e o pilar químico, e na parte emocional e energética é mais a abordagem da doutora Cristina, que é minha esposa. Então a gente dividiu o ser, que é da Cristina, e o humano, que é do Murilo, para facilitar a terapêutica de vocês. Nesse contexto a gente consegue dar uma visão ampla, holística, global de saúde para as pessoas. E é claro, gente, hoje eu estou falando isso para vocês porque a gente fez um processo de estudo e desempenho para chegar nesse conjunto organizado. Isso aqui não foi plantado de graça, foi construído, tá? E quiçá daqui 2, 3, 4 anos eu espero estar construindo algo até melhor do que isso, para ser mais assertivo no tratamento de vocês, na causa do problema de vocês, melhorar a saúde de vocês. Porque o nosso propósito é levar a saúde de uma forma honesta, correta, eficiente, focada em alguns princípios, alguns valores e de uma metodologia natural e não invasiva, agressiva e farmacológica, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha com a família. Eu acho que esse é um dos maiores vídeos que eu possa ter feito para vocês, pois ele que vai dar um norte, um guia para a maioria das pessoas, tá bom? No mais, muito obrigado.